TV Graça apresenta Resumos de Calqueus 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por medida, para llegar también a vosotros. Nos da a entender aquí que el apóstol tenía una regla como medida. O sea, él no hacía lo que le daba la gana ni juzgaba incorrectamente. El apóstol poseía la medida de Dios en su mente y con esa medida él trata a la iglesia. Con esa medida. Entonces dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Dice aquí, usted sabe que usted tiene el don de la fe. Y el don de la fe no crece. Lo que usted crece en la medida de la fe que usted tiene. Usted tiene el don de la fe completo. La fe suya no puede ser agrandada, ni puede menguar. Usted tiene el don de la fe. Pero en esa fe usted sube a la estatura del varón perfecto. Entonces Pablo dice aquí, miren, yo sé que con la medida que yo traigo, si ustedes crecen en la fe, ustedes me van a engrandecer a mí. Y que Pablo quería engrandecerse. Pablo quería gloriarse desmedidamente. No, Pablo lo que quería era que ser engrandecido, no en la carne, en la medida, la regla que Pablo andaba. Imagínate, Pablo era el perito arquitecto para esos tiempos. ¿Usted sabe por qué Dios ha predicado tanto apostolado en los últimos 7 años? Para yo ser engrandecido. Oye, y yo lo he sido engrandecido. Porque donde quiera que voy me aman con un amor tremendo. Ya me respeta todo el mundo. Antes no decía, ahí viene José Luis. Pues ya no, ahora dicen, mira, ahí viene el apóstol. Y entonces yo he dicho, Señor, me están engrandeciendo. Y Dios me dijo, José Luis, no seas necio. A ti yo no te voy a engrandecer. Tú eres un pedazo de carne. A ti lo que te voy a dar son más aguijones. Porque estás preparadito. Te voy a subir el horno. Pero yo te engrandezco en el ministerio que puse en ti, que es la medida mía, para que tú midas a los creyentes conforme a esa regla. Entonces Dios tiene que engrandecer el apostolado, porque si no la gente le falta el respeto a esto. Y entonces dice aquí que hay una regla. El apóstol tiene una regla. Y la regla es la medida que Dios usa para tratar a los creyentes. ¿Usted sabe cuál es la medida que Dios usa con los creyentes? Bueno, hay una medida que Él no viola. Los ve completos, los ve perfectos y no los conoce en carne. La medida de Dios es esa. Dios te ve completo, repito, te ve perfecto y a tu cuerpo físico dice, con eso yo no cuento. No te conoce en carne. Tengo que levantar mi mano derecha y mi mano izquierda y ponerla y decir que de mi mano izquierda a mi mano derecha, vamos a decir del 1 al 100. Vamos a imaginarnos una medida, ¿no? Del 1 al 100. Pues la medida de Dios es que Dios te ve en el 100. Porque estás completo. No te falta nada. Con una sola ofrenda te hizo perfecto. ¿Cómo te ve Dios? Completo, perfecto.
y no te conoce conforme a la carne. El problema es que la mayoría de los creyentes, aún los que han llegado a la gracia, ellos a veces cuando tratan contigo te ven a mitad de camino, en el 50% de tu experiencia carnal, porque tú eres un ser espiritual que se está acomodando a una experiencia carnal. Tú no eres un ser carnal que te estás acomodando a una experiencia espiritual. Sí, tú comenzaste una experiencia, una iniciación en la vida del Espíritu. Cuando tú llegaste a creciendo en gracia, tú entraste en una experiencia espiritual. De momento tú dices, pero ¿y qué es esto? Y bueno, no, Pablo dice que tú estás en lugares celestiales. Pero si yo estoy en el mismo pueblo donde yo nací. Y dice, sí, pero eso es espiritualmente, tú estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Tú estás completo. Tú no mires lo que se ve, porque lo que se ve va a opacar lo que verdaderamente tú eres. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces un hermano, cuando trata contigo, pues te ofende, te maltrata, aún en las mismas iglesias. Y tienes que padecer a veces dentro de la iglesia. No tienen la paciencia contigo. Entonces, a veces un hermano contigo tiene roces. Hay hermanos en el ministerio que son medio fuertecitos. ¿Sí? Yo he visto eso en el ministerio. Pero tú sabes qué, que como yo estoy aprendiendo a vivir por la medida de Dios, yo los veo al 100% y yo digo, es que va de camino. Entonces no los juzgo donde se están manifestando, porque al parecer, aunque Dios los ve en el 100%, pero por su experiencia carnal, a veces usted los ve como en un 30, en un 40, en un 50. Y de momento dice, este hermano me está maltratando. Y cuando te maltrata así, ¿qué tú tienes que hacer? Padecer penalidad. Tienes que padecer, porque el padecimiento es parte de esa experiencia. Oh, yo sé que tú no quisieras padecer, pero es que aquí se padece, porque hay gente que te malinterpreta. Entonces, eso es un trabajo que Dios va haciendo con todos los que se iniciaron en el reino espiritual. Vamos creciendo y creciendo y mejorando, y tu proceder va mejorando, y ahora eres más tratable y eres más tierno con los creyentes. Sí, porque Dios va bregando con tu carácter, porque tu carácter fue contaminado por tu experiencia carnal. Tú eres un escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú eres un espíritu perfecto desde que vienes desde el vientre de tu madre. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo, ahora entiendo que desde el vientre de mi madre Dios me escogió por apóstol? Te escogió desde el vientre de tu madre por apóstol. ¿Y por qué mataste a Esteban? Porque yo no sabía quién era yo. Pero como Dios siempre vio a Pablo escogido desde el vientre, con la medida de Dios, ¿cómo lo vio? Siempre lo vio bien. Oye, si tú pudieras tener los ojos de Dios, si tú pudieras. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Oye, esa medida, Pablo estaba persuadido. Esa medida, Pablo dice, olvídate que si Dios te llamó y Dios te alumbró y Dios te perfeccionó y Dios te llamó a entender esta revelación, que esto no es cualquier revelación. Tú eres un bienaventurado. Para tú estar aquí tuvieron que alumbrarte tu entendimiento. Tuvieron que aplicar unas reglas para traerte aquí y alumbrarte el entendimiento. Imagínate yo que llevaba tantos años en el sistema y yo no entendía nada de lo que yo predico hoy, nada. Así que a mí me tuvieron que hacer una clase de operación tremenda para poder, imagínate, para activar la mente de Cristo en mí. Dios me dio su mente y me dijo, José Luis, esta es la medida, tómala. Ahora con esta medida te mides tú y mide también a los demás. No me hagas acepción de personas.
porque esa medida no es para hacer la acepción de personas. Por eso a veces yo veo personas en la iglesia que los veo tan lejos de donde yo pienso que tienen que estar, pero Dios me dice, pero está perfecto, ¿verdad, José Luis? Oh, no, Señor, lo que estoy viendo, no, pero yo no lo conozco en carne. Dice, ay de ti si me violas ese principio de conocerlo en carne. Diga, yo miro con esa medida. Yo juzgo con esa medida. Mas a medida não se pode violar. Diga, não se pode violar. Se nos danifica o projeto, e Deus não vai danificar este. Esse é o último projeto de Deus. E esse Deus não vai deixar de danificar. A medida. Há que acomodar, como disse aqui, diz, acomodando, diga, acomodando o espiritual ao espiritual. E como você acomoda o espiritual ao espiritual? Aprendendo a medida que Deus dá a um apóstolo. Você aprende isso. Isso são as lentes que quando você usa, você vê o seu irmão que está tropeçando, você diz, estou convencido que o que começou a boa obra nesse irmão vai terminar. Nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e argumentos e tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é a regra que Deus tem dado para uma igreja ataviada, uma igreja pura, uma igreja reinando em vida, uma igreja que vai transformar o mundo por todas as nações. Isso é assim. Veja o que diz Paulo, diz, olha, nós temos chegado a vocês, mas não temos chegado assim em carne, com justiça própria e com sabedoria humana, não. Nós chegamos a vocês com a medida de Deus, com a regra que Deus usa para medir a sua igreja, que é a ver santa, que é a ver santificada, a ver perfeita, é a ver completa, não a conhece em carne. E o que viola essa medida não cabe nesse ministério. E isso aperta. Como diz no Porto Rico, isto pica e se estende, e segue picando. Sim, porque isso é, irmão, olha, essa é a alternativa para o mundo que anda turbado. Deus necessita bons soldados. Soldados que estejam cientes das direções para ganhar uma batalha. Diz o verso 15, falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de quem? O primogênito de toda a criação. Os Testemunhos de Jeová e outros grupos utilizam esse verso para dizer que Papai Deus teve um filho. Ou seja, que Papai Deus teve uma criação. Portanto, Jesus Cristo não é Deus. Eles utilizam, este é um verso-chave para todos que querem partir a Deus em 3 ou em 2. Mas o que está tratando de dizer aí é que ele é a imagem de Deus e o primogênito dessa criação, do primeiro de sua classe. Em outras palavras, Deus nunca teve um corpo físico. Então, ele se fez um corpo no ventre de Maria para que com esse corpo glorificá-lo e ser o primeiro de muitos. Por isso diz que se a semente cai em terra e morre, leva muito fruto. Então, nesse aspecto, ele é uma criação porque ele mesmo se criou.
E se queres verificar, os demais versos diz, porque nele foram criadas o quê? As coisas que há no céu e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, a mensagem, o tema de hoje é sua imagem em nós. Essa mensagem, ele é a imagem de Deus. Então, isso é bem importante. Mas o que ele fez com essa imagem? Ele transpassou essa imagem a outra criação. Vamos ver agora Romanos 8:29, rapidinho. Diga: Jesus Cristo é a imagem de Deus mesmo. Agora leia comigo Romanos 8:29. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de quem? Então, quer dizer que aos que antes conheceu, eles os predestinou para que sejam essa mesma imagem. Agora vamos ver quando nos criou a nós. Vamos a Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos ao homem aqui. E Deus tinha corpo aí? Então, que imagem estava criando? Uma espiritual. Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, aí diz façamos, plural. Aí muitas pessoas dizem, ele estava acompanhado do filho e da pomba. Não, porque nele todas as coisas foram criadas. Domínios, potestades, principados. Ele havia feito várias criações. Ele criou, por exemplo, ao arcanjo Miguel. Aí estava o arcanjo Gabriel. Arcanjos muito importantes. Ou seja, são criações muito especiais de Deus. Então, ele, a esses arcanjos, por não mencionar outros, mas como eu não tenho outros nomes, e para não pensar mais o que está escrito, digo o que está escrito. Mas vamos falar desses dois arcanjos, Miguel e Gabriel. Então, a eles ele disse: muito bem, eu fiz umas criações muito especiais em vocês, mas eu quero criar mais. E eu quero criar ao homem, mas quero fazê-lo à nossa imagem e semelhança, que sejam como nós, que sejam seres angelicais. Então, aí criou o Espírito. Paulo é o único que começa a nos falar nesta forma. O mistério que esteve oculto, isso só Paulo falava. Mas os demais apóstolos não entendiam isso. Portanto, quando Paulo falava assim, veja, diz, sofro. Por que ele sofria? Pelos 11 apóstolos que o criticavam. Os 11 apóstolos não criam no que Paulo escrevia. E então ele diz, agora sofro o que lhe falta a Cristo, por seu corpo, pela igreja. Sofro porque Jesus Cristo, nesse aspecto, não sofreu, porque ele não falou. Ele veio pagar o preço pelos pecados, pagou e se foi. Por isso foi que ele disse, veja, eu tenho muitas coisas que dizer, mas agora eu não posso dizer nada. Quando vier o Espírito de verdade, ele o dirá. Então o Espírito de verdade veio da boca de Paulo, mas ninguém creu nele. O que fazia era sofrendo, mas deixou plasmado, deixou escrito. E então esse Espírito de verdade que esteve na boca de Paulo é o mesmo Espírito de verdade que está na minha boca hoje. Mas nunca havia se falado assim, nunca. Eu levo anos nisso e eu nunca ouvi nem em inglês, nem em espanhol, nem em nenhum outro livro de teólogo falando que a igreja é a imagem. Se soubessem, a tratariam melhor. Digo, a evidência está que dizem, te podes perder, então a imagem se pode perder. Quanto estão em pecado? A imagem de Cristo em pecado. O diabo. Ao lago de fogo e enxofre.
João, vomitando a imagem, te vomitarei de minha boca. Se soubessem, falavam. Digam, não sabem. Não sabem, eles não conhecem nada. Não há nenhum teólogo nos Estados Unidos que saiba o que tu já sabes. Todos são uns ignorantes. Acredite em mim. Se soubessem, haveriam deixado escrito em um livro. Nem em livros está. A imagem de Jesus Cristo não se tem respeitado, se tem pisoteado, se tem tido por imunda. A ninguém tem respeitado. Todo mundo andava em trevas. Então diz aqui o mistério que esteve oculto, verso 26. Desde os séculos e eras, mas que agora se manifestou a seus santos, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Aqui está o problema, entre os gentios. Aí Pedro disse, não. Primeiro nós, os judeus, logo os gentios. Não, é que isso é para os gentios. Os grupos evangélicos, que são louquinhos em ir para Jerusalém, eles encantam as danças judaicas, como lhe gusta o judaísmo. Mas é que esse mistério não foi para eles. Eles terão que aceitar depois. Mas isto é, diga, entre os gentios, entre nós. Diz que é Cristo. Cristo o quê? Diga, sua imagem em nós. A esperança de glória. Diz aqui o verso 1. Gostaria que tolerasse um pouco de minha loucura. Um pouco. Se lhe der toda, você enlouquece. Um pouco de loucura. Sim, tolerar. Você sabe que Paulo diz que os crentes são salvos pela loucura de? Quer dizer que o que te salva, tu não podes raciocinar. O evangelho é algo que tu não raciocinas. Tu tens que imediatamente, se é a palavra de Deus, como é a palavra de Deus, dar-lhe fé. Isso é assim. Mas é uma loucura, porque o que ele vai apresentar depois que fala disso é totalmente uma loucura. Por isso é que as pessoas não o entendem tão facilmente. Por exemplo, olha o que diz. Diz, porque os zelo com o zelo de Deus, pois os tem despojado com um só esposo para apresentá-lo como uma virgem pura a Cristo. Quer dizer que a loucura é que tu te vejas como em pureza. É uma pureza que Paulo quis apresentar a essa igreja. Agora, para tu entender isso que estou explicando, eu vou levar em ordem para que tome notas e saibas o que é que nós outros fazemos contigo quando eu chego aqui pela primeira vez. Qual é o processo, a ordem que o Espírito usa para te apresentar perfeito. Porque tem que apresentar perfeito. Paulo diz aqui, como uma virgem pura, em Colossenses diz, trabalho com todo o poder que atua em mim, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem e mulher. A ideia é como apresentar perfeito. Agora, se tu vais apresentar perfeito, não podes falar de imperfeições, porque imperfeição é tudo que é contrário à perfeição. Então, se vais apresentar uma virgem, não podes falar de danos tampouco. Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Então, tu não podes, se vai falar de um tesouro, não vai poder comparar com barro, porque a diferença é grande. Então, o que acontece? Que as bases desta pureza que Paulo quis apresentar numa igreja carnal, e tu sabes por que era carnal? Não porque eram maus, porque não entenderam a Paulo. O não entender a Paulo, pois te vai te deixar em carne, porque se me entendes, Paulo teria dito, se me entendes, então te colocas em espírito. Deus não tem problema com a maldade das pessoas, com as debilidades das pessoas. Esse não é o problema.
O problema de Deus é te apresentar perfeito, não te apresentar pecador. Pecador você sabe que você é, isso é fácil. O problema de Paulo foi te dizer o mistério que aconteceu quando Cristo decidiu não tomar em conta aos pecados dos homens. E o que é não tomar em conta aos homens seus pecados? Que decidiu não te ver pecador. Mas o problema é que por 2000 anos, tudo que você tem ouvido é eu sou um pecador, Deus me vê em pecado, se Deus me pega em pecado, e tudo é pecado, pecado, pecado. Então, agora para tirar dessas mentes pecaminosas e lhes dizer que são virgens puras, é um trabalho tremendo. Digo, para tu perder a salvação tem que mudar a maneira, tem que trazer outro Adão, destituir a Cristo e se meter outro Adão e colocar em pecado a igreja outra vez. Então teria que vir outro Redentor e morrer outra vez e formamos um show aqui, como se formou lá em Jerusalém quando mataram. Isso é impossível. Estamos falando de leis de imputação. Verso 45, 15:45. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem Adão, alma o quê? E o último Adão? O que fez o último Adão, que é Cristo? Que nos deu a justificação de quê? De vida? Aqui foi que me colocou o primeiro Adão. Isso se chama inferno, maldição. Essa cadeira representa o pecado. Essa cadeira representa a morte, destituição da glória de Deus. Aqui estava tu, olha, aqui estava Maria, Isaías, Moisés. Não importava se tu eras bom ou mal, tu estavas aqui, porque a primeira cabeça representante, um pecou e todos os homens receberam a condenação. Aqui estávamos todos. Não nós, mas os de antes da cruz, 2000 anos atrás. Tudo que nascia, nascia em pecado. Maria nasceu em pecado. José nasceu em pecado. Todos eram os pecadores. Não porque eram maus, porque o primeiro homem os destituiu da glória de Deus. Mas chegou o grande dia do Senhor sobre a terra. E um dia, faz 2000 anos, chegou o último Adão. O homem forte que despoja ao homem que tinha sua casa segura. E então lhe disse: Adãozinho, seu trabalho se acabou. Vamos, se acabou. Agora vamos para a justificação de vida. E de aqui não há quem te mova. Essa é a tua posição em Cristo Jesus. Limpo, santo, curado. O trabalho de um o danificou, outro consertou, e daí ninguém te move. Ah, mas aposto é que eu me porto mal e volto, e me repete todas aquelas façanhas. Para te mover daí, tu estás colado aí com cola maluca. Não há obra carnal que te tire da presença. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo. Não há nada que tua carne possa fazer para invalidar o trabalho de uma eterna redenção. Porque às vezes um ou dois ou três que se portam mal todos nós nos portamos. Uns que os veem, outros que não os veem, outros escondidinhos e outros ao ar livre. E aqui o que não tem dinga tem mandinga. Aqui todos somos maus em carne. Você não pode pôr o dedo a ninguém aqui. Você não é o único para acusar aqui a ninguém de nada. Aqui cada um levará a sua própria carne. Você está chamado como Paulo a ver a igreja como uma virgem pura. Senão você não vive o evangelho. Você é um enganado, você vai sofrer. A cobertura angelical não vai se agradar de você por ser débil na fé. Você tem que ter uma fé firme. Deus diz, eu creio. Ainda que vejas teu irmão de cabeça onde seja, deixa-o aí que ele sairá. Ele sairá. Se não sai esse ano, sai no outro.
Mas o que Deus limpou não te chames tu imundo. Hello? Olha. A conduta de Paulo foi matar, blasfemar contra o Senhor. Mas isso que ele diz, põe na minha conta, parece que numa dessas visões lhe apareceu o Senhor outra vez a Paulo. E é verdade, porque ele diz, eu sou apóstolo, não tenho visto eu ao Senhor Jesus. Quer dizer que ele o viu. Ele disse assim que o viu. E parece que o Senhor se aproximou e disse, Paulo, olha, a morte de Estevão, que te dói tanto, as blasfêmias que fizeste, eu venho te consolar nesta noite. Isso eu vou pôr na minha conta, Paulo. Não te lastime mais com esse forno. Eu permiti a morte de Estevão, assim que, tranquilo, segue pregando a palavra, estabelece o fundamento, que isso eu pus na minha conta. E então, parece que Paulo, com base nessa conduta, quando alguém falhava, ou lhe acontecia algo mal, ele dizia, seguindo a Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, sede meus imitadores como eu de Cristo. Porque ninguém sabia isso de pôr na minha conta. Que conta? Que Paulo tinha uma conta no banco? Isso não existia naqueles tempos. Não haviam CDs, nem financiamentos, nem coisas que se pareçam, nem contas de poupança. Isso não existia naqueles tempos. Quer dizer que a conta que Paulo falava foi que ele ouviu o Senhor Jesus dizer, olha, Paulo, eu ponho na minha conta. Deixa-me te perguntar, algum de vocês aqui tem sido lastimado? Alguém que tem te feito chorar? Que te tenha lastimado bem forte? Que tenha te ferido? Mas ferido de verdade, que te tirou lágrimas? Hã? Alguém aqui tem sofrido um desprezo desses? Gente boa, né? Desses, de um pai que te lastime, de uma mãe que te lastime. Alguém que te disse, olha, a mim não me importa a mínima do que acontece contigo. E tu contavas que era teu melhor amigo. Pois veja, eu quero que tu abras uma conta nesta noite. Para que tu também possas dizer, põe na minha conta. Que tu possas imitar ao apóstolo Paulo. Ele disse, sede meus imitadores, como eu de Jesus Cristo. E então, às vezes, tem que aprender a pôr as coisas nessa conta. E tenho visto pessoas que guardam rancores tremendos que não podem perdoar. E o que não perdoa, sua medida está a 50. Não tem conta. O que não sabe perdoar, não tem conta. Porque isso é uma conta que todos temos que ter em pé. Aprender a perdoar. Vamos buscar a Filipenses capítulo 1 para ver o que Paulo diz aqui. Por que ele tinha essa conta? Filipenses capítulo 1. A pessoa que não tem conta não sabe amar. Não sabe? Se tu não sabe dizer, olha, isso eu ponho na minha conta. A graça se foi para o lado. Sim, porque a graça tu aprendes na letra. Aprender graça é bem fácil. Mas repetir um que é fácil. Mas quando se vivencia, é diferente. Por causa da graça, eu vou perdoar. Por causa da graça, eu vou trabalhar dessa forma. Olha o que diz o verso 12. Todos o têm? Sim. Abba diz, quero que saibas, irmãos, que as coisas que me têm acontecido têm redundado melhor para o progresso do Evangelho
de tal maneira que minhas prisões têm sido feitas evidentes em Cristo e em todo o pretório e a todos os demais. E a maioria dos irmãos, cobrando ânimo no Senhor com minhas prisões, se atreve muito mais a falar a palavra sem temor. Veja, ele diz, as coisas que me têm acontecido, ou seja, a morte de Estevão. A morte de Estevão. As pessoas que eu obriguei a blasfemar, então agora ao me ver, embora minhas prisões me servem, têm servido e têm redundado para o bem do Evangelho. Tu sabe que as nossas obras preparadas de antemão, não só desde que tu chegaste à graça, tem umas obras de antemão que te aconteceram antes de você ser iluminado, sem conhecer a graça. Sim, porque nós dizemos, rapaz, eu estou em obras preparadas de antemão. Porque isso é o que nós fazemos. Quando entramos na graça, diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Mas isso é quando tu és iluminado, que tu entendes e começa a confessar. Mas há umas obras de antemão que te aconteceram no passado, que todas redundam para o bem. Quando tu compreendes o Evangelho e entendes que isso que aconteceu, Deus sabia. Diz a Escritura, pelo Senhor são guiados os passos do homem. Quando caíres, não ficará prostrado, porque Deus sustenta tua mão. Ou seja, tu tens, abençoado, que aceitar tudo o que te aconteceu. Tu não pode seguir acumulando uma conduta pelo que te passou no passado. Tu tens que te meter isso aí e dizer graças, Senhor.